Deus é Pai e Criador e nos deu Jesus por irmão. Louvado seja o Senhor. Céus e terra cantarão ao que vem nos acolher no seu reino de amor. Hosana damos ao Senhor. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No encontro de hoje, vamos aprofundar como Jesus Cristo, Senhor de tudo e de todos, vence o mal e expulsa os demônios. Esse poder ele transmite para a sua igreja, para que o mal não vença no mundo. A igreja recebeu de Cristo o poder de exorcizar o mal do mundo. Senhor Jesus, teu amor poderoso curou os doentes, acalmou o vento e expulsou os demônios. Ajuda-nos a viver neste mundo, fugindo das seduções do maligno, para vivermos em paz e promovermos o bem nessa terra marcada por tantos contrastes e desafios. Amém. Do outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoninhados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Vamos ouvir uma outra tradução. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíram do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: Que é que há entre nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. Eis que toda a manada se atirou o monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse daquela região. da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem são as personagens desse texto? 2 possessos de demônios, Jesus, os guardas. Como viviam os 2 endemoniados? Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. O que eles gritaram quando viram Jesus? Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Diante de Jesus, o que eles pedem? Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. O que diz Jesus e o que acontece? Ide. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. O que fizeram os cuidadores de porcos? Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoninhados. Como a população da cidade reagiu?
suplicou-lhe que deixasse aquela região. Diabo significa divisor. Com a mentira, ele provoca divisões entre as pessoas. Os endemoninhados do Evangelho estão possuídos, não são donos de si, uma vez que o inimigo tomou posse de suas vidas. Moram nos sepulcros e aterrorizam os passantes. O diabo e os demônios não têm poder sobre Jesus. Eles têm medo de Cristo, que é o Senhor de tudo, por isso não gostam de Cristo nem dos seguidores de Jesus. O país dos Gadarenos era uma região que não conhecia Jesus. Ele foi até lá para manifestar seu amor e poder. Quando Jesus chegou, os endemoninhados saíram dos túmulos e foram até ele. Eles moravam no lugar da morte. Estavam vivos, mas sem a alegria de viver. Eles começaram a perguntar o que Jesus queria deles. Jesus é a verdade e o diabo a mentira. Não há nada em comum entre a mentira e a verdade. Onde está uma, a outra foge. Os demônios sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Os porcos são para os hebreus animais imundos, morada muito oportuna para o espírito impuro, e não para o ser humano, feito para o Espírito de Deus. Os demônios imploram a Jesus porque sabiam que estavam vencidos, e por isso suplicaram ao vencedor. Jesus permitiu e eles foram para os porcos. Os cuidadores de porcos fugiram. Os 2 endemoninhados ficaram livres, mas o espírito do mal ainda estava nos que cuidavam dos porcos, que se afastaram de Jesus, como também os gadarenos que expulsaram o Cristo da região. Eles não estavam preocupados em vencer o mal, mas apenas em cuidar de porcos e nessa vida cômoda ganhar o sustento de seus dias. Aquelas pessoas pedem que Jesus se afaste do seu território. O que este texto nos ajuda a compreender sobre a ação de Jesus que vence o mal e tira o pecado do mundo? Por que algumas pessoas, mesmo vendo a ação libertadora de Jesus, o expulsam da cidade? E hoje é assim também? Quando e por quê? Cristo confiou à Igreja o poder de expulsar os demônios em seu nome, mas há critérios para poder realizar exorcismos. O ritual de exorcismos da Igreja Católica exige máxima prudência antes de se propor um exorcismo, pois muitas vezes pode se tratar de outra doença, sobretudo psíquica. A autorização para o exorcismo somente é dada após análise psicológica, psiquiátrica e clínica da pessoa que se pretende ajudar. Apenas um sacerdote autorizado explicitamente pelo bispo pode realizar o ritual. Outras pessoas não podem realizá-lo, nem mesmo um sacerdote sem autorização direta do bispo. Para perceber uma possessão demoníaca, verificam-se alguns sintomas comuns: falar muitas palavras numa língua desconhecida ou entender aquele que a fala, manifestar coisas distantes ou ocultas, demonstrar forças superiores à idade ou condições físicas. Quando é autorizado o exorcismo, tudo é feito sem publicidade e não se divulga notícia nem antes nem depois de sua realização. Também não se grava nem se filma o rito. A Igreja, assim, evita despertar o interesse e a curiosidade de pessoas que conhecem pouco o conjunto da fé cristã. É pela fé da Igreja, pelas orações que recorrem aos méritos da Virgem Maria e dos santos e, sobretudo, em nome de Jesus Cristo, que a Igreja suplica a libertação do mal. Recorde-se que o poder de Deus é infinito, e o do diabo e dos demônios, apesar de forte sobre nós, é muito limitado diante de Deus. Cristo venceu o diabo e os demônios com sua morte na cruz. Cristo venceu o poder das trevas com seu amor luminoso que liberta e salva. Mais interessante do que o exorcismo é o amor de Deus que nos livra de todos os males. A cruz é sinal maior desse amor que não tem limites. O maligno pode ser chamado de diabo, que é o divisor. Ele foi um anjo criado bom, mas que por ser livre escolheu se afastar de Deus e se tornou inimigo de Deus. Outros anjos o seguiram e são chamados demônios. O diabo e os demônios procuram afastar os seres humanos da verdade e da bondade, que só se encontram em Deus. Fazem de tudo para que os seres humanos procurem uma falsa felicidade longe de Deus. Jesus, em seu amor divino, tem poder infinito em relação ao poder do diabo e dos demônios. Ele domina, repreende, expulsa e vence o maligno.
O ser humano é livre para escolher o caminho de Cristo ou do mal, mas deve assumir as consequências dessa decisão. Livrai-nos de todos os males, Senhor, especialmente das seduções do maligno, que tenta diariamente nos desviar do caminho da verdade e da bondade. Queremos a luz e fugir das trevas, mas neste mundo as tentações são muitas. Contamos com teu amor, Jesus, que expulsa o mal e devolve a verdadeira liberdade a nós, filhos e filhas de Deus. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado, e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de nosso Senhor. Graças a Deus.